Jesus, pois, movendo-se outra vez, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Tirai a pedra. Mas, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Não te hei dito que verás a glória de Deus, se creres? Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão, para que creiam que tu me enviaste. Lázaro! Vem pra fora! Afastai-vos e deixai-o ir. Muitos, pois dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. No Evangelho de João está registrado um dos maiores clássicos da Bíblia Sagrada, a ressurreição de Lázaro. E nesse mesmo Evangelho encontra-se o texto áureo da Bíblia, o texto de ouro da Bíblia, o coração da Bíblia. No capítulo 3, versículo 16, a Bíblia nos diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que entregou seu único Filho, para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Este versículo aqui é sensacional, é maravilhoso, intrigante, poder de síntese total. Nele resume todo o compêndio bíblico, toda a Bíblia Sagrada resume-se nele, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, resume neste versículo. Os 1189 capítulos resume neste versículo. Os 31.173 versículos resume neste versículo. Os 773.692 palavras resume neste versículo. E os 3.556.480 letras resume neste versículo. Então esse versículo é sensacional. Quando o escritor estava escrevendo esse texto, ele começou: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que entregou seu único Filho. Essa palavra tal maneira, ela sugere que quando o escritor estava compilando essa parte do texto sagrado, ela sugere que na hora que ele estava escrevendo, ele não tinha argumentos convincentes, ele não tinha argumentos persuasivos que pudesse descrever que maneira que Deus amou a humanidade. Então ele escreveu: porque Deus amou o mundo de que maneira? De que maneira que Deus amou o mundo? Então ele colocou lá: de tal maneira. E neste versículo também resume toda a história da raça humana. Eu e você resumimos neste versículo de João capítulo 3 e o versículo 16.
No Evangelho de João, nós encontramos uma passagem que diz que Jesus ele tinha um grande e íntimo amigo. Ele se chamava Lázaro. Lázaro era um amigo confidencial de Jesus. E todo mundo tem um amigo confidencial. Você tem um amigo confidencial. Eu tenho um amigo confidencial. E também com Jesus não era diferente. Um amigo confidencial é um amigo em que você confidencia as suas particularidades. É um amigo em que você confidencia seus assuntos, seus anseios, seus temores. E ele também não era diferente. Ele possuía um amigo confidencial. Diz a Bíblia que uma certa vez Lázaro ele adoece com uma enfermidade que a Bíblia não nos revela. E então Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, mandaram chamar Jesus. Ele estava em Jerusalém. Quando os mensageiros chegaram em Jerusalém, eles disseram: Mestre, está enfermo o amigo a qual tu tanto amas. Ele responde assim: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para que o nome de Deus seja glorificado por intermédio dela. Mas quando Jesus recebeu essa informação, ele ainda ficou por 2 dias em Jerusalém. Ora, imagine você que recebe a notícia de um ente querido, de um amigo que está enfermo. Você ficaria por 2 dias ainda no local ou iria imediatamente? Mas com Jesus foi diferente. Ele ficou por 2 dias ainda. E uma curiosidade é que de Jerusalém a Betânia havia uma distância de 12 estádios. 12 estádios equivale a 3 quilômetros. Então era uma distância significante, era uma distância irrisória. Então quando dá o 4º dia que Jesus ele vai para Betânia, ele chega lá, já era 4 dias de morto Lázaro, já tinha 4 dias de óbito. Quando ele chega na pequena aldeia chamada Betânia, que fica ao leste de Jerusalém, diz a história que havia dezenas e até centenas de judeus que estavam pranteando o corpo de Lázaro, outros consolavam Marta e Maria. Quando Marta fica sabendo que Jesus estava lá, ela sai disparada ao seu encontro e lança-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Mas ainda eu sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Jesus responde para Marta e diz: Marta, teu irmão ressurgirá. Ela novamente diz para Jesus: sim, Senhor, ele ressurgirá na ressurreição, no último dia. Mas Jesus responde para ela: Marta, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta responde: sim, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo para salvar toda a humanidade. Então, você sabe por que Jesus disse isso para Marta? Você sabe por quê? Porque a morte para Jesus é como o repouso do sono. O esquife para ele é como cama de rosas e plumas. A dor para ele é como o prazer. E até a tristeza, diz a Bíblia, salta de alegria diante dele. Então, mais para frente, Maria também fica sabendo que ele estava ali. Então, ela também vai disparada ao seu encontro e se lança aos seus pés e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus pergunta para ela: onde puseste ele? Ela responde: vem e vê. Quando eles chegam lá diante da gruta, havia uma enorme comoção. E diante do sepulcro estava uma enorme pedra que selava o sepulcro. Você se lembra que eu havia levantado um questionamento? Por que Jesus não foi logo quando ele recebeu a notícia? Por que ele se demorou tanto? Por que ele permitiu que Lázaro morresse? Por que ele foi no 4º dia de morte de Lázaro, de óbito de Lázaro? Por quê? Aqui está a resposta para esta pergunta. A resposta está aqui. Havia uma crença judaica naquela época que regia o seguinte: quando uma pessoa morria, eles embalsamavam o corpo daquela pessoa e atavam com um monte de faixas, mumificavam aquela pessoa e colocavam ela dentro do sepulcro, mas só que eles não selavam a entrada do sepulcro. Então, a pessoa estava ali dentro do sepulcro, morta. Os parentes, os familiares, eles ficavam ali esperando a ressurreição daquela vítima. Eles esperavam ansiosamente até o 3º dia. Se no 3º dia aquela pessoa não ressuscitasse, então eles selavam a entrada do sepulcro. Então Jesus, sabendo dessa tradição, ele sendo onisciente, onipotente e onipresente, então ele foi justamente no 4º dia. No 4º dia ele foi,
para justamente não atribuírem o milagre da ressurreição de Lázaro a essa crença, mas é para que o nome de Deus fosse glorificado por intermédio dele. Então, quando Jesus ele chegou diante da gruta, ele disse para aqueles homens que estavam ali: tirai a pedra. Então eles removeram a enorme pedra que estava ali. Então as pessoas, a Marta e Maria disseram: Senhor, já é de 4 dias, já cheira mal. Mas Jesus respondeu: eu não havia dito que se creres em mim, ainda que esteja morto, viverá? Então elas ficaram tranquilizadas. Então Jesus fica de frente do sepulcro e diz: Lázaro, sai para fora. Naquele exato momento, algo extraordinário, sensacional aconteceu. Lázaro, ele se levanta dos mortos, sai para fora, todo atado. Então Jesus diz para as pessoas: desatai ele e deixe ele vir. É aqui que eu quero chegar com você. Aonde estão seus sonhos? Aonde puseste seus sonhos? Onde colocaste os seus sonhos? Sonhos lindos, sonhos glamourosos, sonhos como pedras de pérolas. Talvez seus sonhos estão sepultados, seus sonhos estão enterrados dentro de uma cova. Pessoas chegaram para você e mataram os seus sonhos, dizendo que os seus sonhos eram demasiadamente grandes para você. Ou talvez você mesmo matou eles, sepultou eles. Sonho de fazer aquela viagem, sonho de realizar aquele lindo casamento, sonho de gravar um CD, de comprar a casa dos sonhos, passar no vestibular, sonhos diversos. Mas eu quero te dizer, seus sonhos podem se tornar realidade sim. Ressuscite seus sonhos, desenterre seus sonhos, tal como Jesus ressuscitou a Lázaro. Traga todos os seus sonhos. Saiba que em Deus eles podem se tornar realidade. Pare e pense e tenha um bom dia. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Fala para o teu irmão que está do seu lado. Deus quer que você viva uma história de poder nesse tempo. Faça a diferença, querido. Aleluia.